Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão conectados e estão nos assistindo hoje. Mais um programa da Superintendência da Juventude, dessa vez da sede internacional. Nós estamos hoje aqui, eu, a irmã Grace, do meu lado direito, a irmã Emily, e do meu lado esquerdo, a irmã Leandra. E nós vamos apresentar o programa hoje. E para iniciar, antes de falar sobre o tema de hoje, vamos fazer uma oração, colocando esse momento entre as mãos de Deus. E a irmã Emily vai orar conosco. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que Tu venhas, Senhor, falar conosco, Deus. Senhor, nos guarda, Senhor, debaixo das Tuas mãos, Senhor. Guarda, Senhor, cada ouvinte, Senhor, deste programa, Senhor. Nós te convidamos, Senhor, que Tu se faça presente, Senhor, aqui neste lugar, Senhor. Fala, Senhor, com cada um, Senhor, que está, Senhor, escutando, Senhor, esse programa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o nosso programa hoje tem por título Especialista em Milagre. Por que nós pensamos sobre esse tema? Teve há pouco tempo um programa sobre os nomes de Deus. E nós pensamos em continuar nesse mesmo intuito de falar sobre as coisas que Deus faz. Por isso, o tema escolhido. Antes de iniciar, eu vou pedir para a irmã Leandra ler o versículo-chave que está em Lucas 18, 27. Então diz assim: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que nós queremos conversar com vocês, que vai ser como uma conversa. Os irmãos podem, por favor, interagir no chat, mandar perguntas. Se a gente não puder responder, vamos passar para o próximo programa. E nesse momento, nós vamos falar de muitas histórias e muitas personagens da Bíblia que vão nos levar a olhar para Deus de uma maneira diferente hoje. E essas histórias podem parecer para algumas pessoas umas coisas óbvias, histórias que ouviram todos os dias, mas nós precisamos lembrar de uma coisa: a palavra de Deus é viva. Então, essa palavra se renova em nós cada vez que ouvimos a palavra de Deus. Então, acompanhe o programa, compartilhe o programa para o seu vizinho, seu colega, seu parente, para que, através dessas histórias, ele possa crer ainda mais em Deus e receber o milagre que ele precisa. Amém? Nós iremos começar para uma especialidade de Deus, que é a cura. Uma especialidade de milagre através da cura. Iniciamos agora com personagens do Antigo Testamento. Tá? E uma história que nos tocou bastante é sobre uma mulher chamada Ana. Ana era uma mulher do Antigo Testamento que era estéril. A palavra de Deus nos diz que ela estava casada com um homem chamado Eucana. E Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina. E algumas histórias, alguns comentários nos dizem que Eucana casou com a Penina porque a Ana não conseguia dar os filhos e ele precisava de descendência. Em Israel funciona assim quando é preciso de descendência. Funcionava. E nesse momento nós podemos perceber que Ana é perseguida pela Penina, todos os dias provocada pela Penina, pela falta de filho. Um dia, Ana e sua família foram adorar a Deus no templo, que eles costumavam oferecer a Deus sacrifícios todo ano. E nessa ocasião, Ana queria tanto um filho que ela foi ao templo orar a Deus de todo o coração dela, de tanta amargura que tinha no coração da Ana. Quando ela foi orar,
ela orou de forma que não saía nenhum voz dela, somente mexendo os lábios. E o sacerdote Eli, quando percebeu que a mulher que estava lá orando a Deus não emitia nenhum som, ele achou que era uma mulher bêbada e se aproximou de Ana, a aconselhando, a repreendendo sobre a suposta atitude dela em relação à bebida. A Ana respondeu ao sacerdote que ela não estava embriagada, que era por causa da angústia do coração dela, que ela orava dessa forma, sem que saia nenhum som da boca dela. E o sacerdote Eli, tomado por compaixão, falou para aquela mulher que seja feita segundo o teu pedido. Ele abençoou a vida da Ana. E a Ana, crendo, meses depois, recebeu o milagre de Deus. O milagre de Deus que era chamado o profeta Samuel, que foi devolvido a Deus, porque foi uma promessa de Ana, devolver a Deus a bênção que Deus ia dar para ela. E isso é mais uma prova de que Deus faz milagres. Aleluia. Então, você que está ouvindo, vocês que estão assistindo o programa, possa lembrar dessa história da Ana. A Bíblia não conta história fictícia, são histórias que aconteceram para aumentar a nossa fé. Na palavra de Deus, ainda no Antigo Testamento, nós temos uma outra história, irmã Leandra. Que seria a história de Naamã. Naamã foi oficial da Síria, ele era um comandante. E o que acontece? Ele tinha lepra. A lepra, ela causa manchas brancas na pele, muita dor. E as pessoas que eram leprosas na época, elas não podiam chegar perto das pessoas, porque era uma doença que ela é muito infecciosa. Então, e não tinha cura naquela época, porque a medicina, né, naquela época era, nossa, Senhor. Então, as pessoas elas ficavam fora da cidade. Elas ficavam isoladas. Até tinham lugares que se chamavam leprosários, que eram onde ficavam as pessoas que tinham lepra. E o que aconteceu? Eles tinham a guerra, e aí de Israel, eles levaram uma menina. E essa menina, ela falou para a esposa de Naamã que em Israel tinha um profeta que se chamava Eliseu. Então, Naamã vai ter com o rei para que mandasse uma carta para o rei de Israel para que, me ajuda aí. Né? Porque ele pensou, né, que é uma questão de autoridade, aí sim, vai ser o rei acolhendo ele. E também, quem sabe, o rei da Síria pensou assim, eu não posso perder meu comandante aqui, né? Nós temos que ganhar a guerra. Então, o rei da Síria manda a carta para o rei de Israel. E o rei de Israel teve uma reação teve uma reação diferente. E então Eliseu diz, não, manda ele vir até a nossa presença para que ele veja que tem um profeta em Israel. Então, Naamã chega com seus oficiais na casa de Eliseu e Eliseu vai ter com Deus para ter uma resposta o que dizer para Naamã. E então ele manda o seu servo Geazi para falar com Naamã e ele fala que Deus havia dito para Eliseu que Naamã tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou indignado. Como? Por que ele não veio aqui, então, clamou a Deus pela minha vida? Por que ele já não me curou na hora? E nós podemos ver como Deus age, porque quando a gente está ali, naquela prova, a gente não entende por que está passando, né? Então, a gente quer tudo na hora, Senhor, me ajuda aqui. E
E Naamã não estava entendendo. Tinha que ter um processo, tinha que ter o tempo para que agisse. E aí, seus oficiais dizem, Naamã, é isso, ou tu fica assim pro resto da vida e morre. E aí ele, tá, vamos lá naquele Rio Jordão. Então, Naamã mergulha 7 vezes. E logo, nós podemos pensar que talvez Naamã se indignou também porque pensou assim, como é que eu vou mergulhar naquele rio sujo? Eu, um comandante? Mas que humilhação é essa, né? E Naamã era muito orgulhoso. Mas Deus tinha um projeto na vida de Naamã. E quando Naamã foi curado, ele pegou e deixou os deuses. Ele largou os deuses e começou a servir o Senhor. Então, a gente pode ver que houve o processo, houve o tempo e se cumpriu. Então, é isso. Nós temos que deixar o orgulho de lado e pensar, não, mas Deus sabe o que é melhor para mim. Ele sabe como é que tem que ser feito. Eu várias vezes já pensei, Senhor, o que eu vou fazer depois da faculdade? E aí, várias vezes eu já me desesperei, não vou negar. E aí, Deus assim, fala assim, tipo, não, calma, tudo tem o seu tempo. E aí, aconteceu que... então, Naamã renuncia ao seu antigo Deus e passa a adorar ao Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante como, quando Deus faz um milagre, é um milagre perfeito, que vai além do que a gente pensa, né? Aqui, o que me chamou a atenção, o versículo... a história de Naamã se encontra no livro de 2 Reis 5. O versículo 14 diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Eu não sei qual é o médico que pode curar Naamã para que eles tenham uma carne de menino sendo o homem adulto, se não for o milagre de Deus. E essa parte me chamou muita atenção. Nós vamos continuar também no Antigo Testamento, mais uma história sobre o rei Ezequias. Outro. Hoje também com uma figura de autoridade, né? O que aconteceu? O rei de Judá, ele adoece de uma enfermidade mortal. E assim como eu creio que ele sendo rei, assim como o Naamã deve ter se desesperado, né, com aquela doença, o rei de Judá também. E ele clama ao Senhor pedindo por misericórdia. Então, o profeta Isaías vem e diz, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isso ele disse antes de... Antes dele passar por alguma enfermidade, antes dele morrer. E aí, com essa notícia, né, o rei Ezequias clama pela misericórdia. E até vamos abrir lá na nossa Bíblia, porque não é tão longo, não é tão extenso o versículo, que está em Isaías 38. Acho que dá para ler os versículos, né? Então, está em Isaías 38, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse assim: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse:
Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza do coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Acho que podemos parar por aqui. Então, nós podemos ver o agir de Deus. Às vezes, nós estamos com algum problema, alguma enfermidade, e aí a gente fica naquela situação desesperado, mas Deus quer ouvir o nosso clamor, quer ouvir a nossa voz, pedindo: Senhor, me ajuda, eu creio em Ti, que Tu pode me curar. E assim fez Ezequias. Ele clamou o Senhor e Deus ouviu sua oração. E aí ele foi acrescentado mais 15 anos para que pudesse cumprir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Muito lindo isso. Glória a Deus. E é isso, Ezequias, ele não se contentou com o que Deus pronunciou sobre a vida dele. Ele teve essa reação de orar a Deus e pedir por misericórdia. E a Bíblia diz que quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus se compadece de nós. E foi isso que aconteceu na vida do rei Ezequias. Porque eu não conheço nenhuma pessoa da palavra de Deus que se humilhou diante de Deus e não teve a misericórdia de Deus. Nós podemos continuar também com relatos da palavra de Deus no Novo Testamento. O primeiro relato que nós vamos contar é sobre a mulher do fluxo de sangue, que é uma história muito conhecida, que se encontra no livro de Lucas 8. Aqui a palavra de Deus nos fala sobre uma mulher que há 12 anos ela padecia de um fluxo de sangue, conhecido também como hemorragia. Essa mulher, pelos relatos, ela é uma mulher rica, que tinha posses, mas que acabou gastando tudo que ela tinha nos médicos, onde ela ouvia que tinha solução, ela ia lá, gastou todo o dinheiro dela sem solução. E um dia, no meio de uma multidão onde Jesus estava, uma multidão que seguia Jesus, ela creu em Jesus, ela creu naquilo que podia acontecer referente à enfermidade dela. Essa mulher teve tanta fé que eu acredito que ela é uma das pessoas que teve mais fé na palavra de Deus, no relato dos evangelhos, porque ela não se aproximou de Jesus, ela não falou com Jesus, ela simplesmente pensou nela, pensou no coração dela: se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu estarei curada. É só isso que ela pensa: se eu tocar, não precisa ele falar comigo. Como às vezes a gente pensa assim, para que Deus faça um milagre, a gente tem que orar assim, dia e noite, a gente tem que pedir, por exemplo, alguém para impor as mãos sobre nós, pedir para vários irmãos orarem por nós. Isso é bom. Aquela mulher nos demonstrou que a fé dela era grande. E Jesus, vendo essa fé, vendo que alguma coisa saiu dele, ele parou e perguntou assim: quem me tocou? E é óbvio que os discípulos vão responder que está no meio da multidão, as pessoas estão te pressionando, as pessoas estão te tocando. Como que o Senhor pergunta quem me tocou no meio dessa multidão? Mas aquele tocar era diferente. Ele sentiu alguma coisa, alguma virtude sair dele. Por isso que ele percebeu que alguém tocou nele. Ele conhecia aquilo que aconteceu. E essa mulher trêmula confessou que era ela. Jesus, vendo a fé dela, se compadeceu dela e pronunciou alguma coisa sobre a vida dela. Eu vou ler aqui um trecho, que é o versículo 47, que diz: então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz.
A sua fé a curou, vai em paz. Às vezes o nosso milagre depende da fé que nós temos. Por mais pequena que seja essa fé, nós precisamos demonstrar ela. E Jesus pode um dia te responder dessa mesma forma. Filha ou filho, a tua fé te curou, vai em paz. Porque Jesus está pronto para para responder a cada um que está numa enfermidade dessa forma. Amém? Amém. Nós vamos continuar também no próximo relato sobre os 10 leprosos. São histórias conhecidas. Nós vamos nos ater um pouquinho nesses 10 leprosos. A palavra de Deus diz em Lucas 7, 17, versículo 11 a 19, que Jesus estava indo em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e passou por meio de Samaria. Ele estava passando e, no momento que estava passando, ele ouviu pessoas gritando o nome dele de longe. Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Por que essas pessoas não se aproximaram de Jesus e ficaram longe para gritar o nome de Jesus? Porque eram leprosos. E em Israel tinha, como a irmã Leandra falou na história do Naamã, em Israel os leprosos eram afastados do povo, porque essa enfermidade era considerada impura. Então não podiam se aproximar do povo. E um fato interessante que se chegasse perto, sei lá, 1 metro, as pessoas jogavam pedras nos leprosos, porque elas não queriam se infectar com aquela doença. E como era uma enfermidade extremamente contagiosa, então eles ficavam fora da cidade. Mas eles tentaram, como a gente pode falar assim, num ditado comum, eles tentaram a chance deles, clamando por Jesus. Jesus, filho de Davi, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus falou para eles, respondeu a eles assim: vão se mostrar para os sacerdotes. Por que Jesus falou isso? Vão se mostrar para os sacerdotes. Por quê? Porque para um leproso ser confirmado como curado, o sacerdote precisava examinar ele. É como se fosse o médico daquela época. Tem que ser examinado. Aí, quando o sacerdote declarasse que eles são puros, e depois de fazer toda a purificação também, segundo os costumes de Israel, eles eram liberados para voltar no meio do povo. E a Bíblia nos diz que eles estavam indo se apresentar para os sacerdotes. Eles não estavam curados naquele momento que pediram para Jesus, mas no caminho da ida, eles perceberam que aconteceu alguma coisa no corpo deles. Perceberam que estavam curados. E com tanta felicidade e tanta gratidão no coração de um deles, somente um voltou para falar com Jesus, voltou para agradecer a Deus pelo milagre que aconteceu. Isso nos leva a pensar um pouquinho sobre a nossa maneira de agir referente a Deus. A nossa maneira de agir quando nós recebemos algum milagre. A irmã Emily, por exemplo, quando a irmã Fé faz alguma coisa boa para alguém, a irmã não gostaria de ser agradecida, nem que seja uma coisa simples, uma gratidão simples, uma palavra simples, obrigada. Todos nós gostamos, né, de ser agradecidos pelo gesto que nós estamos fazendo. E Jesus viu aquele gesto desse homem e se agradou. Nós temos que lembrar, da mesma forma que nós vamos pedir um milagre para Deus, lembrar também de voltar e agradecer a Deus. Porque a ingratidão é uma coisa que nos impede de receber mais coisas de Deus. Porque, falando humanamente, é difícil uma pessoa fazer o bem para alguém e não receber nenhuma gratidão, não perceber alguma gratidão, mesmo que a pessoa não abra a boca para agradecer, mas não perceber nenhuma gratidão naquela pessoa. É difícil voltar a fazer o bem, voltar a dar, voltar a fazer alguma coisa para essa pessoa. E esse homem foi lembrado na palavra de Deus pela gratidão dele. Amém? Amém. Nós vamos ir para o próximo relato, que é sobre o cego de Jericó. Amém. A Leandra vai falar sobre o cego de Jericó. Deixa eu fechar os meus resumos.
Eu acho que isso daqui também dá para ler, porque também é bem curtinho. Sim, pode ler. Se você quiser abrir a sua Bíblia junto comigo, está em Lucas 18, 35. E diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então podemos ver aqui que nessa palavra, Deus sabia qual era a questão do cego de Jericó. Jesus sabia que ele era cego, mas muitas vezes Deus quer ouvir a nossa voz, Ele quer intimidade conosco. Por isso que Jesus pergunta: o que tu queres que eu te faça? E o cego responde. E Deus quer que nós tenhamos uma vida de intimidade com Ele, falando sempre. Às vezes não precisa nem estar no nosso quarto de joelho, porque muitas vezes, trabalho, escola, faculdade, mas que fique em espírito de oração, que fique: Senhor, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso de ajuda. E porque Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que nós falamos com Ele. Amém. Verdade. E nós temos que falar para Deus os detalhes da nossa vida. Quando nós pedimos alguma coisa em detalhe, Deus sabe do que nós precisamos, mas a importância daquilo pode depender do jeito que nós estamos explicando isso para Deus. E é bem interessante esse fato. Continuando nesse mesmo tema de cura, nós temos o testemunho de uma irmã que gravou. Nós temos 3 testemunhos para o programa de hoje. E esse primeiro vai ser sobre cura, a cura da irmã Prisca, que vai contar seu testemunho, e logo depois nós continuamos com vocês. A paz, Senhor, irmãos. Quem fala aqui é a irmã Prisca. Eu vim dar um testemunho de cura que eu tinha recebido uns anos atrás. Eu estava sofrendo de dores no estômago e por muito tempo eu fiquei procurando, orando, porque eu sabia que Deus queria me curar. Eu tinha a convicção que Deus queria me dar uma experiência de cura. Eu comecei a orar muito para ser curada. E um dia eu estava assistindo uma live de um culto de terça-feira. E no final da live, no final do culto, no YouTube, o pastor Humberto estava orando para a cura divina. E eu fiquei orando com ele, eu fiquei buscando a Deus, e eu tinha muita convicção que naquele dia Deus iria me curar. E eu estava orando com o pastor e eu comecei a agradecer a Deus pela cura, porque eu estava convicta que Deus já tinha feito um milagre. E naquele momento, instantaneamente, Deus me curou. A partir daquele momento, eu não senti mais a dor. Eu fui curada. E eu sou muito grata a Deus por essa experiência.
Glória a Deus. Deus é o Deus que continua curando. E todos esses relatos que demos é para mostrar o poder de Deus. É para mostrar o poder de Deus. E é para que cada um tenha a sua fé edificada, para que a gente creia no Deus que podemos chamar de Jeová Rafá, o Deus que cura. E quando nós ou algum conhecido da nossa casa está passando pelo vale de enfermidade, que possamos lembrar desses relatos da palavra de Deus, de pessoas que foram curadas na palavra de Deus e nos dias de hoje, porque Deus continua o mesmo. Nós vamos tomar uma pausa. A irmã Valquíria, aproveitando para dar um passeio para a irmã Valquíria, que nós vamos fazer uma pausa e voltar logo depois para o segundo ponto, que é a provisão material e financeira. As muitas gerações rendidas em adoração, cantando ao Cordeiro hinos de louvor. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro hinos de louvor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido for, cante ao Cordeiro hinos de louvor. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro hinos de louvor. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo,
toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás Santo, Santo para sempre. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Glória a Deus, santo para sempre. E esse Deus santo que nós estamos apresentando hoje. Nós vamos ler o chat. Tem muitos irmãos e muitas irmãs que nos mandaram a paz do Senhor, que estão assistindo. Vou ler corrido para a gente poder ter o tempo de terminar. Paola Henke, Tatiana Tiede, Neuza, Roniel Restelli, Deus abençoe a todos. Irmã Prisca Benacol, que deu o testemunho dela há pouco tempo, a de Arivete, paz do Senhor. Samara Graciele, irmão Pascal Silas, Cauã Oliveira, Franciele Bittencourt, Deus abençoe a todos. Natiele Marques, Andréa Resplandes, Roberta Belos, muita gente, Deus abençoe. Adriana Vargas, a de Benacu, que estava aqui há pouco tempo, que está aqui, na verdade, nos dando apoio moral. A irmã Carla Janaína, a irmã Catiana Foleto, a irmã Andréia Dias, a irmã Nori Nayane, o irmão Ezequiel Pinheiro, a irmã Esther Silva, a irmã Ellen Mayra, Eliezer Berto Thomas, Fernanda Clavijo e minha mãe, Odete Benacu. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe. E muito obrigada pela assistência. Nós vamos continuar aqui na segunda parte das especialidades de Deus. Nós dissemos que o tema é especialistas em milagre. E como Deus faz muitas coisas muito além do que cura, nós vamos entrar no segundo ponto, que é a provisão material e financeira. Primeiramente, nós vamos começar pelo relato de uma viúva que se encontra no livro de 1 Reis 17, 8 a 16. A irmã Emily vai falar sobre esse ponto. Bom, nós pesquisamos e achamos o relato dessa viúva. A viúva de Serepta foi uma mulher que colheu o profeta Elias, apesar de ser muito pobre. Deus recompensou a viúva por sua hospitalidade e cuidado. Dela cuidar do filho único dela. E na cidade de Serepta ficava em Sidom, uma terra pagã do norte de Israel. Elias fugiu para lá
porque estava sendo perseguido. O rei de Israel, chamado Acabe, era um homem muito ruim e perseguia os profetas de Jesus. Ele perseguia por causa do pecado que Acabe cometeu. E o profeta Elias anunciou que não iria chover durante 3 anos, e não choveu. Então a região começou a passar fome, e Acabe começou a perseguir muito mais ele. E Elias foi lá e se escondeu de Acabe, morando junto de um ribeiro por algum tempo, sendo alimentado por corvos. Mas a seca piorou, começou a piorar a seca. Sim. Por causa que não chovia. E aí, por isso que Deus mandou Elias para Serepta, para ver que realmente a provisão seria de Deus, para mostrar para eles que só Deus poderia fazer aquilo. Entendeu? E em Reis 17:8, a palavra fala: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Então Deus mostrou que sem ele nada eles poderiam fazer. Que mesmo que Acabe ficasse brabo, perseguisse Elias, só Deus era a provisão. E eles, para entender isso, tiveram que passar por essa situação. E muitas vezes nós duvidamos da provisão de Deus. Sim. Falar: Deus, eu acredito em Ti, isso aqui está entregue nas Tuas mãos, a minha vida financeira está entregue nas Tuas mãos. E eu preciso de um milagre, eu preciso que Tu transforme a minha vida financeira. Só que a gente quer, para já. E muitas vezes nós não entendemos o porquê que Deus demora. E Deus espera nós se dobrar perante Ele e entender que Ele é a provisão, que Ele tem o controle de tudo. E muitas vezes nós somos até ingratos e falar: Deus, por que tu não está me respondendo se eu estou aqui orando, se eu estou aqui jejuando? Mas nós podemos estar orando, nós podemos estar jejuando, mas não é na hora que nós queremos. É que o tempo é de Deus. Exatamente. E Deus quer que nós venhamos esperar nele. E acreditar que ele vai cuidar de tudo. Sim. Eu agora passei por... Eu tive no tempo... Agora de janeiro. Eu tive que ter muita fé. O que aconteceu em janeiro, Emily? O que aconteceu em janeiro? O meu casamento. Para os irmãos entenderem, né? Que nem todos sabem. E a gente teve que ter muita fé. Porque aos nossos olhos, eu olhava e dizia: Deus, impossível. Isso não vai acontecer. Deus, da onde que vai sair esse valor? Deus, o que eu vou fazer? E aí eu começava a ficar, porque nós mulheres somos muito ansiosas. Sim. Eu começava: Deus, não vai dar certo. Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não sei o quê. E aí eu disse: Deus. E aí a gente começou a orar. Eu disse: Deus, eu preciso que tu me acalme. Eu já estava... Ansiedade. E teve um dia que eu estava orando, sem a pessoa saber de nada. E aí Deus falou comigo e disse que Ele cuidava de tudo. Só que eu sabia disso, que Ele cuidava de tudo. Só que na prática era difícil. E aí eu comecei a orar colocando a minha ansiedade na presença de Deus. Eu disse: Deus, eu preciso que tu me ajude, nos ajuda. Porque casar, quem já casou, as coisas são muito caras. Sim. E aos meus olhos, impossível de acontecer. E a gente teve que ter fé. E teve que confiar na provisão de Deus.
E deu certo. A gente entendeu o que era a provisão de Deus, o que era fé, sabe? Fechar um contrato sem ter nenhum valor e acreditar que não, Deus ia cuidar de tudo. Que tremendo. E é isso, a gente tem que ter fé e confiar na provisão de Deus, que Deus nos abençoa, e mesmo que muitas vezes a gente ache que não vai ser respondida, mas se nós se colocar em jejum, em oração e dizer, Deus, cuida de tudo para mim, Deus sempre vai estar do nosso lado e cuidando de tudo. Que tremendo isso. Que tremendo. Imagina, fechar um contrato, porque os contratos de casamento são caros. Muito. Fechar sem ter nada e deixar na mão de Deus. E Deus não deixa ninguém na mão. Deus sempre cumpre a sua promessa. Sempre. Que tremendo isso. No próximo relato nós vamos falar de um personagem da Bíblia muito conhecido, que é o rei Salomão. Pode parecer que não seja alguma provisão de Deus assim diretamente, mas a história de Salomão vai nos ensinar muitas coisas. A Bíblia nos conta que Salomão, no início do seu reinado, decidiu oferecer sacrifícios a Deus. Não é qualquer sacrifício. Ele convocou todo o povo e ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. 1000 holocaustos ao Senhor. E o Senhor se agradou tanto da oferta de Salomão, que ele se apresentou a ele numa visão e perguntou para Salomão assim: pede-me o que queres e eu te darei. Salomão pediu o quê? Salomão pediu os carros daquela época. Salomão pediu riquezas. Salomão pediu a morte dos seus inimigos? Não. Salomão pediu uma coisa que era indispensável ao seu reinado em Israel. Ele pediu o quê? Sabedoria. Por quê? Ele entendia a responsabilidade que estava sobre os seus ombros na frente daquele povo. Ele entendeu que não conseguia reinar sobre Israel com as próprias forças, com a própria inteligência, mesmo sendo um rei que foi ensinado. Ele teve todo o acompanhamento real. Ele foi ensinado, sim, com os melhores professores da época, mas ele precisava de sabedoria, não da parte de homem, não sabedoria humana, ele precisava da sabedoria que vem do céu. Mais uma vez, Deus se agrada do pedido de Salomão. Mais uma vez. E Deus responde a Salomão, como ele não pediu riquezas? Ele não pediu a morte dos seus inimigos, porque com certeza todo rei tem os inimigos inumeráveis contra o seu reino. Ele não pediu riquezas. Deus falou para ele: eu te darei essas coisas que não pedistes. Por quê? Porque Salomão valorizou mais o povo. Ele valorizou mais a missão que Deus tinha colocado nas mãos de Deus. Às vezes a gente pensa que precisa de alguma coisa e Deus sabe que é de outra coisa que nós precisamos. Exatamente. E nós precisamos ter esse discernimento. Naquela época não tinha o Espírito Santo, mas hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar até naquilo que nós pedimos para Deus. Hoje eu posso achar assim, eu preciso de tal coisa. E Deus sabe que naquele momento não é o tempo, não é a hora, não é o que eu preciso realmente. Não estamos prontos para aquilo. E Deus resolve responder de uma outra forma. Ou talvez não responda mesmo, fique em silêncio. Ou Deus responde de outra forma com aquilo que a gente precisa realmente. Porque o ser humano, nós temos essa coisa de achar que é aquilo e não é aquilo. E não é aquilo. Deus poderoso sabe do que nós necessitamos. E isso é muito impactante na história de Salomão. Ele valorizar mais a missão de Deus acima das riquezas, acima da morte dos seus inimigos. Nós podemos ler aqui no trecho de 1 Reis 3, versículos 7 a 12. Vou ler aqui. Deus respondeu-lhe, sendo
sendo que teu maior desejo é seres capaz de servir este povo, e que não pretendemos nem riqueza, nem honras pessoais, nem pediste que amaldiçoasse os teus inimigos, nem tampouco que te desse uma longa vida, mas sabedoria e conhecimento para guiar o meu povo, porque o povo de Deus era precioso aos olhos de Deus. Versículo 12. Concedo-te o que me pediste, e ainda te darei tantas riquezas, mas tantas riquezas, prosperidade e honras, como nenhum outro rei, antes ou depois de ti, não haverá depois de ti outro semelhante em toda a terra. Tamanho agrado que o pedido de Salomão fez a Deus, não teve antes de Salomão, não terá outro rei igual a Salomão por causa daquele pedido que ele fez a Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Nós vamos seguir com o relato do Novo Testamento, que fala... Pode falar. Interessante que Salomão, ele não foi ganancioso, né? Ele, por mais que ele fosse rei, ele podia pedir mais riquezas, mais terras, mais. Mas não, ele sabia que Deus tinha um projeto na vida dele e que ele precisava saber lidar com as pessoas ali. Ele precisava guiar, ter uma direção, não dele, mas que fosse vinda de Deus. Então, isso é muito lindo, realmente. Tremendo. O próximo trecho que nós vamos abordar é sobre a multiplicação dos pães e peixes, que se encontra no livro de João 6, versículos 5 a 13. A irmã Emily vai falar sobre esse ponto. Aqui nessa história, Deus mostra o poder de Jesus sobre todas as coisas. Jesus, até mesmo Jesus nos faz... Calma aí. Jesus. O milagre da multiplicação dos pães e peixes mostra o poder de Jesus sobre todas as coisas. Quando cremos que em Deus, quando cremos em Deus para Ele suprir todas as nossas necessidades. E foi assim que aconteceu nessa história. Jesus foi para um deserto passar alguns dias sozinho. E a multidão foi lá, achou Jesus. Eles estavam... Quando ele estava num lugar sozinho, quando ele viu uma multidão atrás dele. Jesus não mandou ninguém embora. Jesus só curou os seus doentes e ele curou os doentes e ensinou várias lições para ele, porque Deus sempre nos ensina alguma coisa. Sim. Mesmo que a gente às vezes nem tá ligado, mas depois a gente para pensar assim, aquela situação, Deus já estava preparando para nos ensinar alguma coisa. E seguindo, quando Deus terminou de fazer tudo, já era bem tarde. E o povo estava com fome. E não tinha nada para eles comer. Os discípulos queriam mandar toda a gente embora, mas Deus lhes disse e mandou alimentar a multidão. Mas tudo o que os discípulos tinham era 5 pães e 2 peixinhos, que um menino tinha trazido. Jesus pegou a mão e agradeceu a Deus, e entregou pedaços aos discípulos, e distribuíram a comida à multidão. E nisso, quando Deus agradeceu a Jesus por aqueles só 5 pães e 2 peixinhos, e Deus, sabendo que tinha que alimentar uma multidão, teve fé e fez a multiplicação.
Então a gente muitas vezes tem que acreditar e ter fé naquilo que nós almejamos ou naquilo que nós queremos que aconteça. Muitas vezes a gente fala, ai Deus, eu quero alguma bênção da tua parte. E às vezes a gente não quer esperar, né? A resposta de Deus. A gente quer botar Deus à parede. Deus, eu quero isso. Porque a gente considera urgente Sim, aquela coisa. sim. Ah, tá urgente. Deus, se tu não me responder, acabou. Eu não venho mais na tua casa, eu não quero mais. Desisto. Não, desisto de tudo e vou te largar. Mas muitas vezes nós sabemos e entendemos, temos que entender que a provisão é só de Deus. Que Deus cuida de tudo para nós. E quando nós passamos por alguma dificuldade, você aí do lado passa por alguma dificuldade, dobra o teu joelho. Não precisa dobrar o joelho, mas fala, Deus, está entregue nas tuas mãos. Eu quero ver a tua provisão. Eu quero ver como fala na história da multiplicação dos peixes. Ora e fala, Deus, eu quero ver a tua provisão, eu quero que tu cuides de tudo para mim. Da minha vida financeira, da minha cura, Emocional. e emocional, que muitas vezes é isso que o inimigo trabalha. Sim. Nosso emocional. Ou há uma ansiedade, porque nós queremos aquilo e aí falamos para Deus, Deus, se tu não fizer isso, deu. E a gente fica ansiosa pelaquela resposta. Porque Deus me esqueceu, por isso que ele não me respondeu. Mas não é isso. É porque Deus está esperando a nossa atitude. Deus está esperando o nosso posicionamento perante a Ele. E Deus trabalha em silêncio? Né? Exatamente. E o silêncio de Deus não é fácil. Não é. Que tremendo. Então, eu tive uma experiência nessa semana. Deixa eu ver, lembrar qual dia. Eu tinha um pagamento certinho para fazer, algum pagamento financeiro para fazer. Daí eu dobrei meu joelho, não sei, entre terça-feira e quarta-feira. Eu falei para Deus, Senhor, a gente vai apresentar o programa no sábado. A gente vai apresentar o programa no sábado. E eu precisava que o Senhor respondesse, fizesse esse milagre para que eu possa ter testificar, ter uma base daquilo que nós vamos falar. Imagina, eu chegando aqui com uma necessidade financeira, falando que Deus responde as nossas necessidades. Sim. E é tremendo. Ontem eu comecei a receber algum pagamento, algum valor que uma pessoa me deu e outro valor, um pagamento de aluno, coisas que eu não esperava. E eu vi a mão de Deus nessa provisão, como Deus responde às nossas orações. Às vezes a gente pode pensar, tem situações que Deus demora para agir. Por quê? Porque não é o tempo dele, porque ele está trabalhando alguma coisa em nós, mas tem coisas que nós dependemos daquela provisão de Deus para E às vezes Deus prova a nossa fé, né? Que é ali no último exatamente. dia. Eu tinha esquecido, para ser sincera, eu tinha esquecido totalmente dessa oração que eu fiz. Eu só disse assim, Senhor, nós vamos apresentar o programa sábado. Eu preciso ter uma base daquilo que Jesus faz na vida financeira. Não que Deus não fez no passado, não. Eu queria alguma coisa recente, alguma coisa que Deus fez agora. E Deus mostrou a sua glória. Deus mostrou... Eu vi a mão de Deus pura. Eu vi muita mão de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós temos mais 2 irmãs que vão dar o seu testemunho, que gravaram. E nós aproveitamos para agradecer essas irmãs, porque isso é muito importante. Um ajudando o outro, um contribuindo ao programa rádio do outro. E isso é muito, muito bom. Nós vamos seguir com o testemunho da irmã Fernanda Clavijo. Irmã Valquíria, por favor. Nós vamos passar o testemunho da irmã Fernanda. Olá, irmãos, gostaria de compartilhar um breve testemunho sobre este Deus que é especialista em milagres. Basicamente, há um ano e meio atrás, a minha mãe me apresentou algumas necessidades do coração dela, alguns desejos que ela queria botar aqui em casa. Ela queria botar uma sacada de vidro, ela queria colocar 2 boxes de vidro.
lá em cima. E aí, eu não havia dinheiro, a nossa casa tinha sido construída há pouco tempo, e eu não tinha condições, até porque essas coisas com vidro são caras, né? Principalmente sacada, e os blocos também são caros. E a Juventude da Sede, na época, entrou numa campanha de jejum e oração de 40 dias. No que consistia este jejum? Ele era baseado no capítulo 42 do livro de Jó, versículo 10, que diz o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. E nós oramos e intercedemos por cada uma das pessoas, não podíamos orar por nós, e o tempo se passou, e aconteceu algo extraordinário, foi realmente um milagre de Deus. Depois de 5 anos, a minha mãe e o meu tio voltaram a se falar. A minha mãe, ela é a irmã mais velha, então ela é braba. E o meu tio, ele é duro, ele é militar, então assim, ó, um não cede pro outro. E fazia mais ou menos uns 5 anos que eles não conversavam, brigas de família. E eu vi o meu tio, duro, rígido, grosso, abraçado na minha mãe, chorando, desesperado, pedindo perdão. Só Deus para fazer um milagre desse. O segundo milagre foi que eu simplesmente ganhei a sacada de vidro e os 2 blocos do banheiro. Então, o que eu quero falar com isso? Que, intercedendo pela vida dos outros, realmente, através dessa campanha de oração, Deus supriu uma necessidade externa, que era um desejo do coração da minha mãe, e uma necessidade interna. Então, qual a necessidade interna? A necessidade de eu ver minha família bem, de eu ver a minha família tendo uma comunhão, coisa que anos já eu não tinha. Algo que eu nunca poderia imaginar que poderia acontecer, Deus pegar um coração de pedra e fazer com que ele virasse um coração de carne capaz de sentir e capaz de se arrepender e pedir perdão. Segundo milagre, havia o alojamento das moças, que a Juventude da Sede também estava juntando 40 mil reais para auxiliar, né? E eu não tinha dinheiro para doar. E eu falei assim, Senhora, eu não tenho R$1 para doar. E eu queria muito doar. Ai, Senhora, se eu ganhar... Ai, eu queria doar R$1.000, Senhora. Ai, como eu queria ter R$1.000 agora para doar R$1.000. Só que eu não tinha R$1. E eu pensei assim, ai, Deus, eu não tenho R$1. E eu orei, eu falei assim, Senhora, eu não tenho R$1, Deus. Se eu tivesse assim, ai, mas assim, ó, se eu ganhasse R$1.000 agora, eu ia entender que o Senhor quer dar. Porque eu não tenho... Eu quero, Deus. Ai, eu queria tanto dar, mas eu não tenho R$1. E aí eu descansei, fui trabalhar no outro dia e eu simplesmente ganhei R$1.000. E eu fui lá e doei. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha realmente dinheiro. E não fui eu que dei. Entende? Foi um milagre de Deus. Foi realmente Deus se manifestando nos mínimos detalhes. E esses 2 milagres não são nada perto do que Deus já fez. E eu creio que Deus só fez isso porque o meu coração não estava voltado para isso. Estava realmente em buscar Deus naquele exato momento. Eu não estava pensando em sacada, não estava pensando em ter mais, em ganhar mais. Eu queria ajudar no alojamento e eu não tinha condições. E Deus sabe que eu não tinha. E Ele simplesmente fez aquilo que eu não tinha capacidade de fazer. O nosso Deus, Ele é um Deus especialista em milagres. Ele faz muito além daquilo que a gente tem a capacidade de fazer ou sonhar. Uma irmã me falou a seguinte frase ontem e eu guardei no meu coração. Ela falou assim, o milagre não é ganhar bem, ganhar muito e viver com muito. O milagre é ganhar pouco e viver como se ganhasse muito. Esse é o milagre. E isso me tocou. O verdadeiro milagre não é a gente ter para poder fazer. É mesmo a gente tendo pouco, a gente conseguir fazer. O nosso Deus é assim um Deus de milagres, irmãos. Fiquem com Deus e é isso. Glória a Deus, que tremendo isso. Alguém não pensar assim, eu preciso de piso da minha casa, eu preciso da sacada. E essas coisas são materiais caros. Muito caro. Caros. Eu não construo casa, mas pelo amor de Deus, a gente sabe de como Nós estamos lá na reforma a gente sabe. Senhor. Então, nada é barato gente. agora, hoje em dia. Irmãos, orem Nós vamos por nós. seguir rapidamente com o testemunho da irmã Ana Késia, que recebeu alguma bênção de Deus também e quer dividir conosco. Paz do Senhor, irmãos, quero compartilhar um testemunho de um Deus que é especialista em milagres. E quero deixar um versículo que está em Isaías 55, 8, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E esse milagre que aconteceu, toda vez que eu me lembro dele, vem esse versículo na minha mente, porque realmente o que eu pensava
era muito menor em relação ao que Deus queria para mim. Em 2023, a orquestra onde eu trabalho, eles iam fazer uma viagem, um intercâmbio para fora do país, tocando. E aí eu não estava inclusa nessa lista. E é um outro pessoal. Mas eu tive um sonho que eu ia numa loja e comprava uma mala que estava escrito Orquestra A, que é a orquestra onde eu trabalho. Tem 2 orquestras, Orquestra A e Orquestra B, e eu estava na Orquestra A. E aí eu acordei e falei com a mãe, será que tu vai viajar? Eu falei, não vou viajar, porque, né, já tá certo quem vai. Mas, no fim, ocorreu situações que a orquestra não pôde ir para esse festival que ia ter lá, fora do país, né? E eles iam ir, aí mudaram o país, e agora eles iriam ir para os Estados Unidos. Mas, mesmo assim, eu ainda não estava inclusa nessa lista para ir. E aí eu fui numa congregação e eu recebi uma profecia que Deus ia abrir uma grande porta para mim. E eu pensei, na minha mente, que era a porta da faculdade, porque eu estava prestando vestibular para música na URGS. E eu pensei, essa é a grande porta que Deus tem para mim, né? Mas quando chegou ali para agosto, né, em setembro, eu fui chamada na sala do maestro e da presidente da orquestra, e eles chegaram para mim e falaram, a gente queria te convidar para ir com nós para os Estados Unidos, porque a gente tá vendo o teu desempenho, tá vendo o teu compromisso com a orquestra, e a gente acha que tu merece ir para lá. E a gente queria te convidar para ir junto. E tudo isso, graças a Deus, assim, né? Toda a honra e toda a glória para Deus. E aí, na hora, me veio o sonho, me veio a profecia, e eu, meu Deus, essa é a grande porta. Porque quando saiu o resultado da URGS, eu não tinha passado. E aí, eu orei, né? Eu disse, se não for a vontade de Deus, eu não vou passar. E realmente, eu não passei. E aí, né? E quando eu soube da notícia que eu ia ir, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer para comprar as roupas? Porque lá é frio, não tem dinheiro, né, para comprar, e é caro as roupas térmicas, enfim. E a orquestra deu tudo, desde roupa, desde sapato, casaco, manta, luva, deu tudo para nós, né? E lá, visto, passaporte, foi tudo pago, eu não paguei nada para ir para lá. Algo que para mim era impossível realmente, porque é muito caro para ir para um lugar desses. E a orquestra deu tudo, não foi pela metade. Quando Deus, né, dá uma bênção, faz um milagre, é completo, não é pela metade, né? E foi algo incrível, assim, porque eu vi a mão de Deus na minha vida, e nisso também, quando eu e a mãe, a gente fez um propósito de dar, além do dízimo, da oferta missionária. E a gente viu que quando a gente fez esse propósito, Deus abriu muitas portas, Deus nos abençoou e tem nos abençoado, e a gente vê a importância, né, da obra missionária. E além dessa ajuda que a orquestra deu, sem eu pedir, sem eu fazer, porque muitas pessoas fizeram vaquinha, né, tô indo para os Estados Unidos, lá é em dólar, então tem que fazer a conversão de moeda. E aí eu fiquei, não vou fazer, porque eu fiquei com vergonha de fazer. E eu falei, não, vou fazer. Vou juntar o dinheiro, recebo o salário, vou juntar ali um pouquinho e seja o que Deus quiser, né? Mas Deus foi tão bom comigo que no final dos cultos, assim, os irmãos vinham e, mãe, sabe que tu vai viajar, a gente queria te ajudar de alguma forma, e vinha, dava um dinheirinho para eu trocar, e assim foi tudo bênção. Foi realmente, esse milagre foi um milagre grande que Deus fez, e assim, né, eu continuei fazendo a prova do vestibular. Além disso, Deus me abriu a porta para entrar para a faculdade de música que eu tô cursando agora. Então, Deus realmente é especialista em milagres,
Porque eu pensava que era uma coisa, eu pensava que Deus ia abrir aquela porta da faculdade, sendo que não era o momento, que Deus tinha outra coisa para mim, muito maior, porque nunca que eu ia ter condições de ir para um lugar desse, que realmente é caro, é difícil de fazer uma faculdade fora. Então, foi algo que é só Deus, né? Como o programa diz, Deus especialista em milagres. E um último versículo que está em Isaías 40:31, que diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, que a gente venha confiar, esperar em Deus, porque às vezes os nossos planos não são os mesmos de Deus. Então, que a gente venha esperar e confiar em Deus, porque Deus, com toda certeza, é especialista em milagres e Ele sempre vai fazer aquilo que é melhor, tanto para a nossa vida espiritual quanto para a nossa vida material. Deus sabe tudo que a gente necessita e Ele é especialista em milagres. Que tremendo, que tremendo. Irmã Valquíria, quantos minutos nos faltam? 4? Tá bom, dá tempo. Nós temos mais coisas para falar sobre salvação, sobre libertação, mas entendemos que tudo está no controle de Deus e Deus permitiu que seja assim. Mas o último relato que a gente vai dar antes de finalizar o programa, a irmã Leandra vai falar sobre um milagre de Deus nos estudos dela, que eu acho muito importante também de compartilhar nessa área de estudo. Esse versículo que a irmã Ana Kézia leu, Isaías, eu gosto muito dele porque é como realmente a gente vive. A gente quer uma coisa, mas Deus sempre surpreende. Eu sempre tive um sonho muito grande de estudar na PUC. Ela é uma faculdade privada e se eu fosse pagar seria muito caro. E o que acontece? Quem está na missão sabe que os estudos dos filhos é uma preocupação muito grande. Então, meu pai tinha essa preocupação muito grande. E Deus sempre falava, não te preocupa que eu estou cuidando, não te preocupa que eu estou cuidando. E o que aconteceu? Eu fiz o meu ensino médio, graças a Deus, na mesma escola, os 3 anos. E em janeiro teve o temporal. E em novembro de 2023 eu havia feito o Enem. E por conta desse temporal, eu não consegui pegar, assim, rápido, o meu certificado de conclusão do ensino médio. Então, eu perdi já as inscrições para o SISU. Então, ali já tinha, eu fiquei, e agora? Vou entrar como? E no ProUni eu não tinha chances de entrar porque todo mundo da minha casa estava trabalhando. Então, a renda lá em casa dava para pagar uma faculdade. Mas, e aí eu fiquei, Senhor, e agora? Misericórdia, né? O que eu vou fazer da minha vida? Por causa que eu queria sair do ensino médio e já ingressar na faculdade. E eu queria que fosse a PUC, porque nós temos um chamado missionário, eu e minha família, e eu queria, e a minha preocupação era com o trabalho, porque em alguns países eles não aceitam as faculdades do Brasil, tem que estudar de novo. E a PUC não, a PUC ela tem faculdades em outros países, então seria mais fácil para mim. E essa sempre foi a minha preocupação, né, a questão da missão. E aí eu falei, Senhor, e agora? E as aulas da PUC já tinham começado, eu fiquei, Jesus, e agora o que eu vou fazer? E aí eu estava trabalhando, fiquei naquela coisa assim, mas eu, vou confiar, né? Deus sempre falou que estava cuidando de tudo. E aí eu olhando assim os status, eu vejo um edital que o governo tinha dado, estava oferecendo vagas em certas universidades para ser professor. E eu pensei assim, né? É o que Deus quer, vamos então, né? Eu nunca pensei assim em ser
professora, sempre pensei assim, vou trabalhar com educação infantil. Aí, amém, né? Vamos lá. Aí tinha a opção de letras, português. E aí, quando eu pensei em algum curso, eu pensei em psicologia ou letras. Aí teve a oportunidade de letras, amém, vou abraçar. É o que Deus quer, então vamos lá. E, para os irmãos entenderem, na PUC, para entrar tanto pelo SISU quanto pelo ProUni, a documentação para comprovar as coisas é assim, a grossura desse caderno. Tem que levar muita coisa. E aí eu fiquei preocupada com isso, porque eu fiquei, gente, como é que eu vou caçar essas coisas assim, desse jeito, meu Deus? E aí, no edital estava somente os requisitos que tinha que ter feito o Enem e tinha que ter concluído o ensino médio, enfim. E os únicos documentos que eu tinha que levar era a conclusão, o certificado de conclusão do ensino médio e a minha carteira de identidade. Só. E eu, Senhor, eita, como Deus é bom. E eu entrei e entrei muito fácil, assim, eu fiquei, meu Deus. E naquele dia da minha inscrição, eu tinha perdido, olha como Deus, olha, misericórdia. Eu tinha perdido no campus da PUC mesmo a minha identidade. E aí eu tinha que mostrar a minha identidade na hora para comprovar que a cópia era, né? E aí eu fiquei assim, Senhor, e eu mandando mensagem para minha mãe, me ajuda, não sei o quê. Olha, me manda uma foto, que eu tinha salvo a foto no computador. Aí foi uma loucura, enfim, consegui. E aí depois eu estava no mercado, eu recebi uma mensagem que eu tinha conseguido entrar para a faculdade. E aí eu comecei a chorar no meio do mercado, graças a Deus. E para honra e glória do Senhor, já estou vou ir para o meu 3º semestre. Que tremendo. Deus é muito bom. Deus é um Deus de milagre. Ele é especialista em milagre. Nós vamos terminar com essa palavra. Deus é especialista em milagre. Aleluia. Nós só vamos repassar alguns irmãos que chegaram depois. A irmã Tatiana Martins, dos Estados Unidos. Deus abençoe. Leonida, Priscila dos Santos, a Andréa Cruz, a Caroline Lazari, referência a acabamento, que é um casal que está na foto. A Michele Matos, a Fernanda Clavijo, que contribuiu também, a Noemia Brás. Esse aqui é o João Carlos. O João Carlos. Da EFOR. Tá. O Rudimar Thomas, o pai da Ana Késia, a Esther Silva. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam. E nós vamos encerrar aqui com uma oração e nos despedir. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor proporcionou. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor conseguiu fazer através de nós algo que o Senhor quis, Senhor. Tocar corações, Senhor, lembrar dos milagres que o Senhor faz. O Senhor não parou de fazer milagres. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nós saímos aqui com mais convicção de milagres que Deus vai fazer em nós e através de nós, com mais milagres que Deus vai fazer na vida dos nossos irmãos que nos assistiram, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça acompanhe cada um de nós, Senhor, que não esqueçamos que o Senhor é um especialista em milagres, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus na frente, aleluia. Amém.